Boa noite, está no ar mais uma live Sechá. Hoje, dia 5 de julho de 2022. Meu nome é João Negromonte, sou repórter do portal. Boa noite aí ao pessoal que já entrou na live. Hoje estaremos fazendo, como de costume, a nossa tradicional live de perguntas e respostas, que acontece toda primeira terça de cada mês. Boa noite aí o pessoal que já está entrando. O Jimmy Fardim já entrou, Dr. Jimmy pontual como sempre. Já vou chamá-lo aqui. Hoje um pouco diferente das nossas tradicionais lives de perguntas e respostas, que o nosso anfitrião aí oficial, Dr. Pedro Pierro, está em viagem, mas Dr. Jimmy Fardim veio para substituí-lo com louvor. Ele já me chamou aqui, deixa eu ver. Boa noite aí o pessoal que está entrando. Olá, boa noite. Ô, Dr. Jimmy, tudo bem? E aí, tudo bom? Como é que tá, Tudo João? bem, Tudo bem? graças a Deus. Tá me escutando Maravilha. direitinho? Tô escutando bem. E você, tá me Legal. escutando? Pessoal aí da live também que tiver nos escutando, por favor, nos avise, dê um joinha aí nos comentários. O pessoal também que acha interessante nossas lives aí, por favor, compartilhe. Só clicar no aviãozinho aí do lado direito da tela de vocês e mandar para os conhecidos. Primeiramente, como eu estava falando aqui, Dr. Jimmy, a nossa tradicional live de perguntas e respostas acontece toda primeira terça de cada mês. Hoje um pouquinho diferente, que o nosso anfitrião, Dr. Pedro, está viajando. E eu estava comentando que o nosso convidado, você no caso, vai substituí-lo com louvor e com maestria, temos Oh, certeza disso. caramba, que substituição, nossa, que É uma prazer. missão, é uma missão. Que missão, hein? Agora bateu até um nervoso aqui. Eu devo botar minha dose aqui de cannabis aqui para dar uma acalmada. Certíssimo, faz muito bem, vai começar muito bem. Doutor Jimmy, Maravilha. pessoal, que é o mais novo parceiro nosso aqui do Sechá, ele é colunista agora do Sechá. Seja muito bem-vindo, não tive a oportunidade de te falar isso pessoalmente, mas seja muito bem-vindo, doutor. Já li sua Obrigado, primeira João. coluna e ficou muito legal, tá? E tenho Oh, certeza que maravilha. as próximas aí estarão perfeitas também. Com Boa noite a certeza, a gente todos. tenta sempre passar aí um pouquinho do que a gente conhece, né? Um pouquinho mais de experiência, mas fico muito grato aí, tanto pelo convite para ser colunista, quanto pelas lives. Acredito que não vai ser a última. De E, maneira nenhuma. e quero dar boa noite para o pessoal aí também, que está começando a entrar aí. Ó, Gus, pô, que legal. Pessoal aí das antigas. Legal. Pessoal prestigiando aí, doutor Pô, Jimmy, que bom. prestigiando o Sechá. Doutor Jimmy, pessoal, para quem não conhece, vou fazer uma pequena apresentação sobre ele aqui, antes de a gente começar nosso bate-papo aqui. O Dr. Jimmy é médico ortopedista e traumatologista, com especialidade em cirurgia do joelho e artroscopia. Ele é especialista também em medicina do esporte e medicina canabinoide. O Dr. Jimmy também... Boa noite, Rebeca, minha esposa, minha companheira. Dr. Jimmy também participou das Olimpíadas e Tá me Paralimpíadas do ouvindo? Rio de Janeiro em 2016. E ele também acumulou durante aí um certo tempo experiências no tratamento de dor crônica, lombalgia, tendinites, artrose e doenças degenerativas. Estou correto, doutor? Tá conseguindo me ouvir? Eu te escuto, tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo. Ué, Deixa eu tentar ver aqui o que eu faço. Peraí. tá, beleza. Pronto. Tá me ouvindo? Foi, tá me escutando? Tô, Tá me agora tô. escutando? Tá rolando? Maravilha. Tô. Eu fiz uma breve apresentação sua, doutor, e eu comentei aqui que você participou das Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio de Janeiro 2016. E Perfeito. durante um bom tempo aí, você acumulou experiências no tratamento de dor crônica, lombalgia, tendinite, artroses e doenças degenerativas. Estou correto? Perfeito.
E para a gente começar, hoje, como eu te expliquei, é uma live de perguntas e respostas. Quem quiser mandar as suas dúvidas aqui no chat para a gente, fiquem à vontade, que o doutor está aqui para esclarecê-las. Mas a gente já recebeu algumas perguntas antes, sabe, doutor? Através do nosso e-mail e das nossas redes sociais. E para a gente começar a nossa live de perguntas e respostas, eu tenho uma pergunta aqui da @jaquepassos. Ela diz o seguinte: faço treinos funcionais e corridas durante a semana. Porém, há dias que acordo sem ânimo e acabo pulando os treinos. Há algum canabinoide que poderia me ajudar nessa injeção de ânimo, doutor? Olha, legal. Isso é uma queixa bem comum, tá? Principalmente de, como é que eu vou dizer, um atleta que não é profissional, vamos dizer assim, né? Um atleta mais amador, né? Porque realmente, poxa, você manter uma rotina, né, de exercício é muito puxado, né? Ainda mais que às vezes você faz uma coisa que você não tem tanto prazer, então se você acha um esporte que já tem prazer, aí é mais fácil, né? Mas realmente é uma queixa comum e eu vou te falar o seguinte: o CBD ele é um coringa, né? Porque ele atua em várias partes do corpo, né? Tanto sistema nervoso periférico, musculatura, como o sistema nervoso central. Os outros canabinoides, eles têm algumas propriedades um pouquinho mais, né, diferenciadas, então eles vão em alguns receptores, né, e acaba que a gente fornece eles para uma determinada coisa, né? Por exemplo, sono e tal. Agora, o CBD, full spectrum, eu acho que é o grande, né, benéfico assim, para qualquer tipo de atividade. E quando você dá o full spectrum, você tem todos os canabinoides ali, um pouquinho de cada um, que fazem esse efeito entourage, efeito comitiva, que chama, né? Então, você consegue esses benefícios, mesmo que um pouquinho de cada um. Então, assim, não tem um canabinoide específico que vai te dar esse up, que vai te dar essa motivação especial, mas o conjunto deles certamente vai conseguir fazer com que você se sinta um pouco mais bem-estar. Te traz um bem-estar, então te traz essa vontade de se sentir bem, até porque o próprio exercício promove isso, né? Então, eu já tive isso várias vezes e eu uso um full spectrum. E quando eu não uso, isso acontece mais. Eu fico um pouco mais preguiçoso, eu fico um pouco mais, sabe? Ah, cara, acho que hoje eu não vou correr. Hoje choveu, acho que é melhor ficar na cama, sabe? Então, acaba que quando eu uso o full spectrum, isso me dá uma motivação a mais, assim. Então, Então, aí vai depender também da pessoa, né? Porque, assim, eu funciono mais de dia. Então, tem gente que funciona mais à noite. E aí vai depender do horário que você toma também. Por isso que é importante ter um médico, né, que te acompanhe e que saiba prescrever, né, dependendo do seu ciclo, né, da atividade que você faz, tá? Então, mas assim, o full spectrum realmente é uma medicação que no seu caso, acho que seria bem funcional, assim, né, para então, a te... dica é se utilizar aí do medicamento Full Spectrum, né, que contém todos os canabinoides, É, e manter sempre uma vida também de mais saudável, alimentação é, também, né, doutor? Faz é parte isso. também, né? Exatamente o que eu estou falando. A gente tem que entender qual é o aspecto que às vezes pode estar te deixando, né, desmotivada. Tem várias coisas. Às vezes uma noite mal perdida, né, uma noite bem mal dormida, isso vai desmotivar você para fazer qualquer coisa, principalmente com atividade física. Então, você estar equilibrado, estar na homeostase, é importante exatamente para você conseguir fazer suas coisas e se sentir bem. Tá? Às vezes até um alimento que você come num horário um pouco ruim, você ainda está digerindo aquilo, ainda está metabolizando, e aí realmente você vai se sentir mais preguiçoso, né? Se você comer, sei lá, uma carne à noite, pô, você vai acordar de manhã um pouco mais prostrado, um pouco mais, né? Porque você ainda está metabolizando aquilo ali. Então, tem muita coisa para alterar aí, né? Para a gente estudar. É por isso que é bom uma consulta com uma anamnese direitinho, entender quais são os seus objetivos, né? Isso é importante, tá? Bacana. Tem uma perguntinha no chat aqui que eu fiquei até na dúvida aqui, que eu nunca escutei o nome dessa patologia aqui. Hum. Do Sandro Fisioterapia, qual o melhor tratamento para condromalácia? Condromalácia. Bom,
Sandro, se eu não me engano, é um fisioterapeuta que eu conheço, eu acho que é ele, eu não estou vendo aqui no site, mas se for, gratidão, excelente pergunta e um abraço para você, Sandro. Então, aí depende, né? Tudo depende, cara, porque assim, a condromalácia, ela é o desgaste da cartilagem, tá? É o amolecimento da cartilagem. Você tem vários níveis de condromalácia Ah, ele mesmo, legal. Você tem vários níveis de condromalácia na cartilagem. Aí vai depender de qual cartilagem a gente está falando, tá? Normalmente deve ser o joelho, né? Ou o ombro, tá? Mas joelho normalmente é a que a gente mais tem queixas e tal, né? E aí você tem vários níveis. Você tem até 4, dependendo da classificação, né? Porque na ortopedia a gente tem um monte de classificação, às vezes para a mesma coisa. Mas as mais clássicas, assim, a gente tem 4 níveis de classificação para perda da cartilagem, né? Então, depende do nível que tá? Joelho, viu? Que bom, eu sou especialista em joelho. Então, depende do nível que você tá. Se você tá no grau 1, que é só um amolecimento, poxa, tem muita coisa para você fazer, né? Desde exercício físico, tomar colágeno, perder peso, tem várias medidas aí, tem que entender qual é esse paciente, o que está acontecendo com ele, tá? Por que ele está com esse desgaste? Às vezes é um desvio de eixo do joelho, às vezes é uma musculatura que não está equilibrada, então é importante uma anamnese, tá? Bem importante. Aí ver o nível que está de condromalácia, né? Porque você tem os 4 níveis, então se você está amolecido, se você está no grau 2 já tem um comprometimento, aí você pode abrir mão até de infiltração, de ácido hialurônico, enfim, tem que ver qual é o nível que está, tá? Mas assim, o básico, né, para você tratar uma cartilagem seria algum tipo de exercício que não tenha impacto, né? Tipo natação, bicicleta, enfim, perder peso, não ganhar peso, tá? E algum repositor de cartilagem, né? Algum ácido hialurônico, um protetor. Já, se você for pensar em canabinoide, a gente tem receptores, tá, na cartilagem, para receptor canabinoide, tem receptor canabinoide na cartilagem, mas é mais para dor, tá? Não é para regenerar ou proteger a cartilagem, né? Os estudos estão falando isso. Eu até gravei um podcast que vai no ar ainda, que me perguntaram isso, falou, pô, se você pudesse, né, tivesse $1 milhão e fosse investir em alguma patologia para você, né, desenvolver uma pesquisa e tal, seria em reposição de cartilagem, porque ainda não existe uma forma de você reconstruir a cartilagem. Não tem. Né? Na literatura não tem, então não tem como você refazer essa cartilagem. Lógico, tem como você pegar de um lugar e botar no outro, mosaicoplastia, tem como você botar um scaffold ali para tentar recriar, mas ainda são coisas que você tem, né, tem que ser cirúrgico e tal, nada que você tome ou injete, tá? Então, é uma patologia que realmente é mais comum em mulheres, né, após os 20 anos, até pela alteração hormonal, mas a cannabis pode te ajudar porque tem receptor para dor, né? Então, se a pessoa está com uma dor na cartilagem e ela não está conseguindo fazer algum tipo de exercício, você tomar uma canabinoide, alguma coisa assim, você vai conseguir fortalecer a musculatura ali porque você não está mais sentindo dor, então você vai proteger um pouco mais a tua cartilagem, tá? Então, o canabinoide atua nisso, na anti-inflamação, né, dessa cartilagem, que muitas vezes fica inflamada pela lesão da cartilagem mesmo, libera fatores de inflamação, citocinas, e aí a cannabis pode ajudar nisso, diminuir a dor, diminuir os fatores de inflamação, e aí sim você fazer um exercício que proteja a sua cartilagem, tá? Acho que é mais ou menos Maravilha. isso. Fica a dica aí para os pesquisadores que estão aí nos acompanhando que Ó, ainda não existe a reconstituição de cartilagem através de medicamentos, né, doutor? Então, exatamente. tá aí uma área interessante de Contem estudos. comigo para pesquisar isso aí. Aí, ó, maravilha. Eu recebi uma outra mensagem aqui, doutor, da Gabriela Medeiros. Ela perguntou o seguinte: a cannabis pode me ajudar com câimbras e espasmos musculares? Pode sim. A gente tem até algumas patologias, né? Por exemplo, Parkinson, doença de Tourette, né? Síndrome de Tourette, que são doenças que dão espasmo, que dão rigidez.
muscular. Então, você tem, né, atuação no centro que chama, no centro, no cérebro, tem uma região que é gânglios da base, que é onde libera a dopamina, que tem o grau de dopamina que você vai liberar, e é responsável pelo controle motor, né? Então, se você tem espasticidade, se tem câimbras, isso pode ser uma alteração seja hormonal, ou às vezes você pode ter também excesso de cálcio, por exemplo, nessa musculatura, ou ácido lático. E isso pode ser causado ou por falta de fósforo, de fosfato, de alteração iônica, ou por um excesso de exercício. Então, a cannabis pode te ajudar porque ela vai fazer a homeostase dessas ligações, né, dessas reações. Por exemplo, se você está com uma musculatura muito inflamada, né, você vai poder regular essa inflamação. Então, vai tirar o cálcio lá de dentro do meio extracelular. Quando você tem muita contração muscular, você tem muito cálcio sendo liberado. Quando esse cálcio é demais, ele fica no meio extracelular e acaba gerando diferença de potencial. E isso causa alterações, como às vezes uma intoxicação por um ácido lático que ficou ali, né, um fosfato que ficou, que aí gera uma contração muscular excessiva. Então, você pode prejudicar o seu músculo, né? Porque ele está num processo inflamatório exagerado. Então, a cannabis pode te ajudar nisso sim, tá? Porque ela vai controlar essa saída desses eletrólitos e vai ajudar a baixar esses níveis, né, de descontrole ou extracelular desses eletrólitos, tá? Então, pode ter função sim. E existe algum, doutor, medicamento à base de cannabis que seria mais indicado para esse tipo de tratamento, do caso da Gabriela? Porque, por exemplo, Então, precisa de mais CBD, mais THC ou... Então, o CBD, perifericamente, ele é muito bom, tá? É muito melhor do que o THC. O THC é mais para efeito central. Então, se a gente estiver falando de um Parkinson, por exemplo, né, um Tourette, aí o THC entra na jogada. Mas se for só periférico, se for musculatura esquelética, né, periférica, você pode atuar com CBD e o CBDA, é difícil a gente conseguir o CBDA puro, tá? Mas o CBDA tem se mostrado como um anti-inflamatório muito mais eficiente, porque ele não se liga só nos receptores CB1 e CB2, ele também atua na COX, né, que é a ciclooxigenase, que é uma pró-inflamatória. Então, se você inibe essa enzima, você consegue uma anti-inflamação melhor e você consegue regular a função do sistema imune, né? Porque quando você tem uma lesão muscular, quando você faz exercício, é como se o seu corpo estivesse sendo lesionado, tá? E aí você ativa vários fatores de inflamação. Inclusive a saída do sistema imune, né, das células brancas, né, glóbulos brancos, para aquela região. Vai tentar, né, debelar aquela inflamação que está ocorrendo ali. Quando você usa o CBD ou CBC também, que é um bom anti-inflamatório, tá? Que eu até tenho usado em alguns atletas, né, porque o CBDA é difícil de você conseguir, né, isolado ou até combinado, então a gente faz pelo full spectrum. Eles têm atuação na COX, né, que é como se fosse um anti-inflamatório, tá? Então, você tem o efeito do CBD e do CBDA e do CBC, que são canabinoides que atuam mais em inflamação, né, principalmente muscular. Então, tem essa atuação deles, né? Isso é bem importante. Então, nesse caso, seria o CBD, se tiver combinado com CBC, ou um CBDA, se conseguir, né? Seria uma ótima opção. Mas o full espectro, ele tem esse efeito cognitivo, até porque o CBC, ele funciona muito bem mais combinado do que sozinho, tá? Isso são evidências que a gente está tendo, né, tanto de estudo como evidência clínica, né? Então, o CBC funciona mais combinado no efeito entourage, no efeito cognitivo, então o full espectro também estaria bem indicado nesse caso, tá? A não ser que realmente a pessoa não possa tomar algum outro canabinoide, enfim. Mas hoje em dia a gente tem, ainda bem, né, que a indústria está conseguindo fazer várias opções, então a gente tem alguns que consegue fazer combinado, só 2 canabinoides, ou até 3, enfim. Então é bem legal. Exatamente.
Hoje em dia já temos aí no mercado essa disponibilidade Tem uma de variedade grande. canabinoides isolados e etc. O CBDA, que o doutor está falando também, pessoal, para quem não sabe, é o CBD na forma ácida, né, doutor? Isso. Ele é um pouquinho mais difícil de ser Canabinoide. encontrado, mas acha-se também. É antes de fazer a descarboxilação do composto. Eu achei uma pergunta bem interessante aqui, doutor, no chat. Ó. Hum. A artroscopia do impacto fêmoro-acetabular há 6 meses e ainda sentindo dores. Qual dosagem de full espectro devo iniciar para diminuir as dores junto ao treinamento de mobilidade? Pergunta do Claudinei Silva, psicólogo. Tá, então ele fez uma artroscopia porque tinha impacto femoroacetabular? Isso, há 6 meses e ainda sentindo dores. Qual dosagem de full espectro devo iniciar para diminuir as dores junto ao treinamento de mobilidade? Ele pergunta. Beleza. Era interessante investigar por que dessas dores, né? Se ele fez artroscopia, quanto tempo tem, né, da artroscopia, se ele já conseguiu o arco de movimento inteiro, né? Se ele ainda está no processo de pós-operatório imediato, aí tem que investigar por que dessa dor, se, né, ele conseguiu fazer a regularização ali do impacto que ele tinha, né? Porque o impacto femoroacetabular é uma patologia que ela pode ser 3 causas, tá? Tanto do fêmur batendo no acetábulo, o acetábulo batendo no fêmur, ou os dois. Então, tem 3 tipos, tá? Tem que ver qual era o tipo dele, tá? Para saber direitinho o que foi feito, né? Que cirurgia artroscópica foi feita, tá? E entender se ele está no quanto tempo tem que ele fez a cirurgia, né? Que tipo de fisioterapia que ele está fazendo. Então, você entende que tem muitas variáveis. Então, assim, é lógico, eu entraria, não sei se ele tiver alguma, né, restrição, mas acho que o full espectro estaria bem indicado, tá? Até para poder pegar todos os canabinoides, mas tem que avaliar por que ele está tendo isso, se ainda está inflamado, se não está. E eu acho muito importante a gente falar aqui também que a gente não é contra os alopáticos, tá? A cannabis ela é mais uma ferramenta. Então, assim, às vezes ele pode associar, sim, sei lá, um opioide com um canabinoide. Apesar dos canabinoides terem atuação em receptores opioides, então a dose de opioide que ele vai tomar vai ser muito menor, combinado com um canabinoide, tá? Mas tem que avaliar isso. Enfim, é difícil responder assim sem estar Sem ter... examinando, né? Sem estar É, tendo uma história, enfim, né? Mas é por aí, entendeu? Não é, poxa, só quero tratar com canabinoide. Tudo bem, vai ter opção, mas tem que ver qual é a expectativa do paciente, tem que ver se só o canabinoide está indicado mesmo, entendeu? Às vezes a gente tem que combinar, aí varia muito, tá? o Dr. Jimmy tocou numa questão muito interessante. Primeira questão que eu acho que é sempre bom, pessoal, procurar um especialista, um médico antes da gente começar a fazer qualquer tipo de tratamento. É sempre bom passar por um médico antes de começar esse tipo de tratamento. E ele falou uma coisa muito importante que é o seguinte: a cannabis ela é uma alternativa fitoterápica a mais no seu tratamento, pessoal. A gente não está querendo dizer aqui que vocês têm que abandonar o seu tratamento e ficar só na cannabis. Não, ela pode ser um complemento, né, doutor? Do tratamento que você já Exatamente. faz, que irá Exatamente. te ajudar também. Exatamente. É, É importante uma boa anamnese, conversar bem com esse paciente, ver qual a patologia que ele está, por que ele não está melhorando com as medicações alopáticas, por que ele vai, se tem indicação dele optar por um canabinoide ou não, entendeu? Tem muitas coisas em jogo aí, porque muitos pacientes vêm para mim já querendo, eu quero usar o cannabis. Eu falo, olha, a gente tem que ver se você tem indicação, né? Porque às vezes você está fazendo um monte de outras coisas que não estão te ajudando e você acha que é cannabis que vai ser a cereja do bolo ali, que vai te salvar. Não. Você tem que fazer uma mudança completa de comportamento, uma grande anamnese, para entender o que está acontecendo, quais são os fatores que estão te prejudicando, para você mudar isso, e aí sim a cannabis poder ajudar em determinado fator, né? perfeito, é isso, pessoal. Temos sempre que ter esse exame, esse pré-julgamento antes de começar qualquer tipo de tratamento. Eu vou fazer agora, doutor, uma pergunta aqui do C. Belo.
chegou mais cedo para nós hoje aqui na nossa rede. Como a cannabis pode auxiliar na performance do atleta? Por exemplo, sou corredor, irei correr mais rápido, por mais tempo, com maior qualidade? Como funciona isso? Maravilha, boa pergunta. Pois é, existem vários tipos de esporte, né? Você tem esporte de endurance, você tem esporte de isometria, calistenia, você tem esporte anaeróbico, então vai variar, dependendo do esporte, qual o canabinoide que a gente vai escolher para esse paciente, para esse cliente, né? Então, por exemplo, os pacientes de endurance, né, que é corredor, aí depende de quanto ele corre, se é 5, 10, 15 maratona, tá? Porque aí vai ter algumas variações de canabinoides que a gente vai utilizar. Mas, em geral, os pacientes que eu tenho, que são corredores de longa distância, o que eu faço? Aí depende também do quanto que ele treina. Se ele, se ele faz um treino para ser tipo, praticamente profissional, ou se ele é profissional, porque existem amadores que são praticamente profissionais, né? Os caras treinam todo dia, Exato. ele só não ganha por aquilo, mas, enfim, ele passa todas as competições e vai muito bem, mas ele não é profissional, enfim. Então, mas ele treina como se fosse, então é bem legal, né? Então, o que eu faço? Um paciente que é corredor, se ele não tem nenhuma contraindicação ao THC, né, eu acho muito legal um gummies, por exemplo, durante a corrida, às vezes. Às vezes eu peço muito para o paciente fazer um treino sem o gummy e faz um treino com o gummy de THC, tá? Delta Certo. 8, Delta 9. Cara, o resultado assim, é muito interessante. Por quê? Primeiro porque ele te dá mais foco, tá? Ele vai... Isso é importante eu falar também, porque assim, é diferente você tomar um gummy sentado, conversando com uma pessoa, do que você fazendo uma atividade, tá? Então você vai metabolizar aquilo ali muito mais rápido, então o efeito psicoativo dele vai ser muito menor, tá? Então, o que você vai ter de benefício? A dor que você sente normalmente do meio para o final da prova, né, ela vai diminuir. Você vai conseguir correr um pouco mais longe, você vai melhorar seu tempo, tá? E você vai focar mais no seu exercício. Você vai parar de pensar em tantas coisas que às vezes te atrapalham na sua performance, tá? Você vai sentir melhor o seu corpo, sentir melhor, às vezes até um desconforto, você vai sentir melhor, mas você não vai sentir aquele negócio não vai ficar te martelando ali para você fazer você desistir, tá? Isso é interessante, porque ele não vai te melhorar sua performance como uma coisa a mais. Ele vai simplesmente te deixar mais sensível ao que você tem que fazer. Então, se você tem que correr, se você tem que se concentrar na corrida, você vai se concentrar na corrida. Você não vai ficar perdendo tempo pensando em outras coisas e aí você acaba melhorando o Interessante. seu tempo, entendeu? Existem estudos até que falam isso da música. Se você corre sem ouvir música e você corre ouvindo uma música e dependendo da música que você coloca, por exemplo, com uma música num ritmo, né, que te dê gás, isso faz diferença. Vocês podem fazer o teste, tá? É Se você verdade, faz quiser todo sentido. fazer uma, sei lá, 5 quilômetros, faz 5 quilômetros ouvindo, sei lá, uma música dançante, uma música que te dê mais, né, vontade de fazer atividade, você vai ver que você vai melhorar seu tempo e você vai chegar mais rápido, enfim, você vai chegar menos cansado, tá? Então, uma gramezinha de THC é bom. Eu uso também ou CBC e CBD combinado juntos antes do treino, tá? Porque, como eles são anti-inflamatórios potentes, durante o exercício que você vai estar fazendo ali, a corrida, você vai ter menos inflamação no seu músculo. Então, você vai conseguir ter uma contração muscular melhor, você vai ter menos intoxicação muscular, vamos dizer assim, né? Radical livre sendo liberado, e aí você vai conseguir controlar melhor o seu tempo, controlar melhor a sua passada, às vezes até aumentar um pouco o pace, tá? Isso vai ser bem interessante. O que mais? Acho que basicamente o CBG também é bem interessante. Por quê? Cara, o CBG é muito interessante. O CBG, para quem não conhece, ele é o precursor de todos os canabinoides, tá? Ele é o canabinoide que é primeiro encontrado na planta, né? Lógico, o ácido canabigerólico, depois vira o canabigerol, né, que é o CBG. Ele é o precursor, então ele tem um efeito parecido com o THC, mas não tem um efeito psicoativo.
Então, ele é bem interessante para quem, principalmente para quem pratica atividade um pouco mais intensa, assim, de luta, de jiu-jitsu, essas coisas assim, ou que exija muita força, né? Muito impacto. Isso é bem interessante. O CBG tem dado bons resultados para esses pacientes, tá? Mas Que também legal, não eu não, tem. não sabia dessa do CBG, doutor. Novidade. É, ele é bem semelhante ao efeito do THC, porque ele se liga no CB1 e passa a barreira hematocefálica, né? E ele não E é tem esse efeito psicoativo ou não? psicoativo. Não é, ele tem Não é muito pouco de psicoativo. atividade, muito pouco, tá? Porque ele não tem ligação dupla, né? Então o THC tem, os deltas tem, né? Delta 9, delta 8. Então, por não ter ligação dupla, ele praticamente não tem efeito psicoativo. Então, ele é bem interessante para isso. Até em idoso, a gente acaba usando mais o CBG para não usar o THC, que pode dar efeito colateral, né? Então, está sendo bem legal isso. Ele atua muito bem na dor, tá? O Bacana. CBC também, ele tem uma atuação legal na dor, porque ele se liga em receptores vaniloides, que são para dor também. Então, assim, vai depender, né? Vai depender de que esporte o cara está fazendo, né? A pessoa está fazendo, de quanto ele faz, de que se ele é profissional ou não, porque aí o que acontece? Se ele passa por exame de doping, aí eu não posso dar para ele a maioria dos canabinoides. Eu tenho que dar só o CBD isolado. Por quê? Tá. Vai cair no doping lá, né? Apesar do que, no doping, a gente procura o THC, né? o derivado do THC, que é o 11 hidroxi-THC ou carboxi-THC, que sai na urina, sai no sangue. Só que, você vê, o CBG ele é precursor de THC, de CBD. Então, vai que um CBD desse vira THC e aí cai no doping. Aí eu tô, né, o paciente, o atleta ali tá sujeito a ser suspenso, né, a perder a carreira. Exato. Então, é perigoso. Então, por isso que a gente faz o CBD isolado, que é o permitido pela WADA, né? Pela World Agency of Doping. Então, eles só permitem o CBD isolado durante as competições. Fora da competição, a gente pode usar. O espectro pode usar, os outros canabinoides, até o THC pode usar. Só que aí tem que ter cuidado para o tempo de você chegar na competição. Então, Isso é você... interessante. Quanto tempo fica, doutor, no organismo, Então, essa varia muito. substância? Varia Ah, muito, porque cada um tem o seu sistema do canabinoide, né? Então, o meu, por exemplo, eu fiz um teste genético, né? Eu sei que eu sou metabolizador lento, então eu não, assim, eu teria que largar uns 30 dias antes o THC, porque eu metabolizo muito lento, então ele fica muito tempo no meu corpo. Já tem atletas, pacientes meus, que, cara, metaboliza muito rápido, então eu posso, com 5, de vezes 3 dias eu posso soltar o CBD full espectro dele e botar o CBD isolado, que ele já vai estar, não vai ter caraca, 3 dias? é. Então, assim, Caraca. é bem interessante, cara. Isso vai variar muito de cada canabinoide, cada sistema de canabinoide de cada pessoa. Por isso que, às vezes, eu falo para fazer o teste genético, para saber, pelo menos, se você metaboliza rápido, intermediário ou lento, saber se você vai ter efeito colateral ou não com o THC. Eu, por exemplo, tenho, eu sou muito sensível, metabolizo lento, então, quando eu tomo THC, eu fico com sonolência, fico com alteração né, de boca seca, tontura. Oi, oi, voltou? Voltou? Era eu que estava travado? Ou era você? Para mim aqui foi você. Para mim foi você. Mas agora tá tudo certo. Tá me escutando perfeito? Tá me vendo? Tô. Eu não sei onde é que eu Ma- parei, mas enfim, vai variar do Eu sistema do escutei, canal. o momento aqui parou a imagem, mas o som permaneceu. Eu te escutei. Ah, então beleza. Tomara que tenha.
respondido aí a pergunta. Eu acho que sim. Doutor, eu tenho uma pergunta aqui interessante também. Lá vem. Do Gustavo Costa, que Ah, chegou aqui no e-mail do Seixá. Os medicamentos de cannabis devem ser usados antes, como um pré-treino, ou depois no pós-treino para a prática de exercícios físicos? boa, excelente pergunta. Vai variar muito. Aí é o que eu falei. Qual tipo de exercício você está fazendo? Se é anaeróbico, se é aeróbico, se é isométrico, se é calistenia, se é de endurance. Isso vai variar, porque a gente vai ter alguns canabinoides que vão atuar melhor, outros pior. Por exemplo, quando você tem anaeróbico, eu não gosto muito de dar THC. Por quê? O THC ele vai fazer vasodilatação, vai fazer alteração inotrópica, né, do coração, ele vai aumentar o batimento cardíaco e tal. Então ele vai, como é que eu vou dizer? Ele não vai jogar o sangue para onde eu quero. O cara está precisando do sangue no músculo. E se você dá o THC, ele pode alterar essa distribuição. Então ele pode ter uma performance, não sei, alterada, ele pode não fazer a melhor performance dele, entendeu? Então, para paciente que faz muito, né, atividade assim intensa, correr 100 metros rasos, o THC não vai funcionar muito bem. Já o CBD não, vai funcionar muito bem, tá? Porque ele tem propriedade anti-inflamatória, ele controla essa saída e entrada de cálcio no músculo, e isso é muito importante para a contração muscular adequada, tá? E até evitar uma lesão, né? Você pode usar preventivamente, tá? O CBD. Até quem faz, por exemplo, atividade que tem muita pancada, né? Pugilista, futebol americano, que tem muita pancada na cabeça, muita concussão, muita desaceleração, né, rápida, seu cérebro sacode lá dentro. Isso gera vários fatores de inflamação, né? E gera aumento de glutamato, enfim, excitotoxicidade, né, que chama, que é você intoxicar o entorno da célula, né? Então, as células da glia, que são as células de defesa do cérebro, elas vão ficar exacerbadas ali. Então, isso pode gerar alterações desse paciente. Então, se você faz um CBD prévio ou até um CBD pós, depois da pancada, você tem benefício, tá? Então, assim, o CBD ele é bem importante, sinceramente, para quem pratica atividade física, pode tomar ele até preventivamente, tá? Para prevenir lesão, Legal. para ter uma melhora da sua recuperação muscular, tá? Porque vai acontecer isso, vai evitar que tenha muito radical livre, né? Então você vai fazer a rápida eliminação desses oxigênios que ficam sem um parceiro, vamos dizer assim, o oxigênio ele é meio carente, e aí ele vai se grudar em células e vai gerar uma despolarização nessa célula que não era para gerar. Então, você vai ter um efeito do radical livre, né, que é prejudicial para qualquer célula do corpo. Então, o CBD prévio, eu acho melhor, tá? Até como prevenção. Tá? Maravilha. O Henrique Gamoquiro, ele fez aqui, ele perguntou assim: teste genético para metabolismo ou para cannabis? Na verdade, Henrique, o teste genético é justamente para saber se o seu como o seu metabolismo, como você vai metabolizar os derivados da cannabis, não é isso, doutor? Exatamente. O teste genético, né, a grande maioria dos testes englobam não só o que você metaboliza, se o seu metabolismo é rápido, lento ou intermediário para cannabis, mas em geral, tá? Para lipídios, para triglicerídeos, né? É uma análise do seu metabolismo, tá? Para gorduras, enfim. Além de outras coisas, né? Você vai descobrir várias outras patologias que você possa ter ou não e tal. E se você tem alterações com THC ou não, né? Você pode, no teste, né? Existem vários testes, mas um dos testes que eu mais uso hoje em dia, né? Ele testa para ver se você tem reações ao THC ou não, tá? Isso é bem importante para você já saber que naquele paciente se você vai entrar com THC ou não, se ele metaboliza rápido ou não. Você tem alterações, você consegue ver distúrbios de vitamina, por exemplo, né? Distúrbios de cálcio, de osteoporose, tudo isso dá para você saber se você tem predisposição ou não a ter distúrbios
de várias coisas lá que o teste fala. Então, não é um teste só para cannabis, tá? Exato. É um teste geral, assim, até para sono, para ansiedade. É bem interessante. Aí, ó, da The Quantic Hub. Esses caras É aí isso. conseguiram fazer um teste genético bem legal aí, trouxeram aí de não sei da onde, que os caras são de Israel, se não me engano, que eles são a minha próxima live, inclusive, até com eles, porque a gente Bacana. Um vai abraço conversar para sobre eles isso. aí, ó. Trabalho Vamos maravilhoso. conversar sobre isso bastante, sobre esse teste genético, que é bem interessante. Eu fiz o meu e me esclareceu muita coisa, tá? Então, para determinadas patologias é importante a gente fazer, para atleta eu acho bem legal fazer, tá? Então, fica a dica. E quem quiser saber mais aí sobre o teste genético, assista a próxima live aí que o Dr. Fardinho vai fazer com eles. O pessoal da The Quantic Hub, né, doutor? Dia 12, na Dia terça-feira. 12 agora. Vai ser legal também. Doutor, me fala uma coisa. Rejane Fardim. Por acaso, é a minha mãe que está em todas as lives aí. Essa aí, Maravilhoso. um beijo, minha mãe. Um Sempre aí, beijo, galera. dona Rejane, mãe do doutor Mãe Fardim. coruja é isso aí. É isso, tá certo, tá apoiando aí. Tá, muito Doutor, bom. tem outra pergunta aqui para você do Guilherme Moraes. Ele mandou para nós o seguinte: posso misturar o óleo com suplementos alimentares? Por exemplo, com whey protein ou café antes dos treinos? Excelente pergunta. Vamos lá. Sobre suplementos alimentares. Isso é bem importante a gente falar, principalmente quando a gente está falando de esporte. A grande maioria dos suplementos, por exemplo, BCAA, glutamina, são aminoácidos que você já consegue na sua alimentação, tá? Então, dependendo da quantidade de exercício que você faz, você não vai precisar, tá? Você vai gastar dinheiro à toa. Se você faz muito exercício, se você é um atleta, né, que realmente tipo, treina 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, aí sim está indicado você fazer uma suplementação desse tipo. Agora, se você é um atleta que não, né, que treina 2 vezes ao dia no máximo e dependendo do treino, um treino mais leve, não precisa. Você consegue tudo isso, né, pela alimentação. Ter uma alimentação regrada, ter uma alimentação legal, tá? Mas você pode não ter nenhuma interação, fique tranquilo, com o Não canabinoide. tem problema, então, O whey misturar essas. protein, que é a proteína do soro do leite, ela é interessante, tá? Até para quem não é atleta, aí eu já tenho uma restrição, mas o whey protein, por exemplo, ele ajuda em mulheres com menopausa, porque ele vai conseguir fazer uma regeneração óssea melhor, tá? Então, às vezes a mulher com menopausa que já faz um exercício e tal, tomar um whey protein às vezes tem indicação. É lógico que a gente tem que ver a anamnese direitinho, né? Tudo certo para ver se ela já está se alimentando bem, se ela come proteína ou não e tal. Mas às vezes o whey tem como ser um suplemento bem legal. A cannabis, né, ela vai atuar em várias regiões do corpo que podem ajudar na suplementação ou evitar a suplementação. Por quê? Por exemplo, algumas suplementações elas são feitas para você direcionar melhor a proteína que você está usando no exercício e consumir mais gordura, por exemplo. Tá? Então, a cannabis faz isso. A cannabis atua em receptores PPAR, que chama, que são receptores de gordura. Tá? Eles vão alocar a gordura de um jeito diferente e são ergogênicos. Né? Eles aumentam a temperatura, então eles vão conseguir fazer com que você consuma gordura melhor, a gordura saturada, né? Melhor e distribuir ela para eles chamam de browning, né? Que chama. É você pegar uma gordura branca e transformar em gordura marrom. Que aí essa gordura, ela vai poder ser metabolizada melhor. Então você vai perder peso, né? Você vai perder gordura e vai aumentar a massa magra, tá? Que é o grande objetivo da maioria dos atletas, né? Você ter hipertrofia e aumento de massa magra. Então a cannabis ajuda nisso. Mas você pode tomar como suplemento sim, tá? Então, whey protein, né, um BCAA você pode tomar, não tem problema nenhum. É lógico que é importante, né? Como essas substâncias são metabolizadas no fígado, é importante você periodicamente, com o médico que está te acompanhando, fazer exames para ver se o seu fígado não está sendo sobrecarregado, tá? Por quê?
A grande maioria dessas medicações são metabolizadas no fígado e é o fígado que vai dar o glicogênio para a sua contração muscular. Então, se o fígado não está trabalhando bem, talvez o músculo também não receba a energia que ele está precisando. A creatina, por exemplo. A creatina é o principal fuel, o principal gasolina do seu sangue, do seu músculo. Então, a creatina é importante para quem faz muita contração muscular, né? Que ela precisa gastar aquela energia ali. Agora, se você não está na homeostase, ele não está distribuindo bem essa energia, você vai estar consumindo alguma coisa. Às vezes você está consumindo a própria massa magra que você quer aumentar. Você está consumindo músculo, então vai te prejudicar. Por isso que ter esse equilíbrio é importante. A cannabis ajuda nesse equilíbrio, tá? De fazer essa distribuição dessas gorduras, dos triglicerídeos, né, do colesterol, que vai atuar, seja numa contração muscular, ou até no próprio intestino para produzir outros hormônios, enfim. Né? Legal. Mais ou menos isso. Queria mandar um abraço aqui para o senhor Evandro Borghetti, meu grande amigo Go. Tá lá em Santo André, tá assistindo nós aqui, entrou na live, mandou um abraço. Boa noite, querido. Um abração, tô com saudade de você, tem que tomar uma. Doutor, outra coisa, uma pergunta aqui no chat, quer ver, ó? Deu Correia 7. Doutor, eu tenho artrite reumatoide e fibromialgia, sinto muitas dores e tomo somente naltrexona. Posso misturar com cannabis? Tem alguma interação ou não? Olha, excelente. Artrite reumatoide é uma patologia que a gente tem que avaliar várias coisas, tá? Que fase que está da doença, né? Se está em fase de remissão, se está em fase inflamatória, isso tudo tem que ser avaliado para a gente começar um canabinoide, tá? Então, já te digo que uma boa anamnese seria a minha melhor indicação, tá? Mas tem indicação sim, né? O CBN, por exemplo, é um excelente canabinoide para artrite reumatoide, tá? Ele tem atuação anti-inflamatória mais eficaz, assim, mais rápida do que até o próprio CBD. Qual a outra patologia que ela tem? Desculpa. Fibromialgia? Excelente. Fibromialgia. A fibromialgia tem alguns estudos já praticamente comprovando que é a falta de anandamida no corpo. E a anandamida é exatamente o hormônio que é produzido pelo fitocannabinoide, que é né, estimulado pelo fitocannabinoide da cannabis. Tá? Então, quem tem fibromialgia tem um desequilíbrio da produção de anandamida. Então, você vai se dar muito bem com a cannabis se você tem fibromialgia. É lógico que também você tem que avaliar que medicações que está tomando. Tem interação, sim. Elas são metabolizadas no fígado, então tem que fazer uma anamnese direitinho, né? Para saber o que você vai tomar, o que não vai, tá? Para ver se vai desmamar alguma medicação ou não. Então, uma boa anamnese, procurar um bom, né, experiente médico que prescreva cannabis é importante, tá? Legal. Doutor, uma pergunta do Pedro Rodrigues. Ele mandou assim pra gente. A eficácia da cannabis está ligada à idade? Isto é, uma pessoa mais jovem pode ser mais beneficiada do que uma pessoa mais velha? Ou vice-versa? Existe essa relação, doutor? Então, existe, assim, restrições, tá? Por exemplo, abaixo de 25 anos, a gente não indica usar cannabis. Por quê? A não ser que sejam aí a Doutor cannabis Jimmy, tá bem... parece que deu uma travadinha. Pelo menos para mim aqui, pessoal. Vocês estão conseguindo nos ver? Eu vou explicar de novo. Vamos lá. Voltou. Bora. Tá, vamos lá. Vou voltar. Olha só. O que ele perguntou? Foi o quê? Foi assim, ó. A eficácia da cannabis está ligada à idade? Tá, a idade. Isto é, uma pessoa mais jovem pode ser mais beneficiada do que uma pessoa mais velha ou vice-versa? Pronto, vamos lá. A gente não indica cannabis para quem tem abaixo de 25 anos se não tem nenhuma patologia que justifica, tá? Por quê? Quando o cérebro está ainda em formação, a cannabis ela promove novas sinapses, né? Então, às vezes você vai fazer uma sinapse ou vai deixar de fazer uma sinapse que era para fazer e não fez.
ou você vai fazer uma sinapse nova que às vezes não precisava fazer. Então, isso pode alterar. Já foi feito um estudo, né, com jovens e com idosos, e aí nesse estudo viu-se que esses jovens eles ficavam um pouco mais lerdos, mais lentos, abaixo de 25 anos. Então, prejudicava um pouco a cognição, tá? Prejudicava o aprendizado, e principalmente porque esse estudo foi feito com a cannabis fumada, tá? E os idosos já tiveram uma melhora, tá? Já tiveram um bem-estar, já tiveram os resultados positivos da cannabis. Então, tem a ver, sim, com o cérebro em formação, tá? Então, abaixo de 25 anos, a gente tem que estudar bem para ver se esse paciente tem indicação ou não, tá? Se tem um custo-benefício aí. Se o paciente tem muita epilepsia, é um risco para ele, é interessante a gente entrar com a cannabis, porque ele vai se beneficiar muito, ele vai ter uma qualidade de vida muito melhor, né? Ele vai cessar as crises epiléticas que ele tem. Então, está bem indicado. Agora, idosos, tem alguns idosos que tomam muitas medicações e tal, então a gente tem que avaliar também. Às vezes tem idoso que é difícil a gente entrar com a cannabis, porque ele toma tanta medicação que a gente vai acabar prejudicando o fígado dele. Então, às vezes a gente tem que desmamar algumas medicações para desintoxicar essa pessoa, né? E aí sim a gente entrar com a cannabis. E ver as indicações também, tá? Mas falar que tem uma coisa relacionada à idade, assim, não necessariamente. A gente tem que avaliar cada indivíduo. Por isso que é importante a terapia canabinoide, é muito importante a gente acompanhar o paciente, a gente indicar certinho, a gente fazer uma anamnese legal para ver por que a gente está indicando, por que ele precisa, tá? Para ver até o custo, porque hoje é caro você tratar com cannabis, né? Não é tão barato. Então, às vezes, você indicar uma cannabis mal indicada, melhor não fazer, entendeu? Então, procurar um médico experiente que vá ater a esses detalhes na anamnese, tá bom? Legal, doutor. Uma pergunta agora, uma curiosidade particular minha, doutor. A via de administração, qual a diferença? Por exemplo, eu utilizar de uma cannabis fumada ou eu tomar um óleo dessa mesma cepa de cannabis, eu estou consumindo os canabinoides da mesma maneira? Não, eu fumando, eu estou queimando alguns canabinoides? Como funciona? Então, boa pergunta. Isso é uma pergunta bem comum, tá? Isso faz parte, é uma excelente pergunta. O que acontece? Quando você fuma, você carboxila demais, descarboxila demais os canabinoides. Você está elevando a uma temperatura muito alta aqueles canabinoides. Então, você pode perder um pouco a noção de quanto que você está inalando, seja de THC, de CBD. E aí você ainda tem os efeitos da fumaça, né, que são prejudiciais para o corpo. Então, a grande maioria desses estudos que fazem pesquisa com o fumo vai ter um viés ali de alteração por o dióxido de carbono que você está inalando, né? Então, isso, às vezes, é prejudicial. Até os estudos iniciais que foram feitos com cannabis, por isso que ela foi proibida e tal, foi exatamente isso. Colocaram os macacos lá com a cannabis queimada e com uma máscara. Poxa, os macacos lá praticamente faleceram porque eles estavam inalando dióxido de carbono e não a cannabis, né? Não foi a cannabis que matou eles. Então, assim, indicar o fumo tem que ser muito bem indicado. Tem pacientes que a gente realmente tenta muito mais fazer o óleo. Por quê? A absorção do óleo é muito boa, sublingual. Você tem uma absorção grande que não passa pelo efeito de primeira passagem, né? Passa direto pela circulação. O outro é efeito de primeira passagem quando passa no fígado, tá? Você tem supositório, que a absorção é muito grande no plexo, né, anal. Você tem uma gama de vasos sanguíneos ali que vai conseguir absorver bastante, tá, canabinoide. Você tem o uso tópico, que é para outras coisas, é uso muito em atleta, né, principalmente que toma pancada, é bem legal, tá? Você tem absorção tópica. Uma alternativa do fumo seria o vaporizador, que aí sim você controla a temperatura, você inala o vapor e não o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, que vai te prejudicar. Mas mesmo assim, a temperatura que é absorvida, né, que é inalada,
pode prejudicar um pouco, sim, a sua via aérea, tá? Mas se o paciente não consegue parar de fumar, né, ele precisa do fumo ou ele precisa daquele efeito mais rápido, que às vezes o óleo demora a ter esse efeito, a gente indica o vaporizador. O vaporizador ele vaporiza, tem ali em 10, 15 minutos o efeito que ele quer, e aí ele consegue controlar a quantidade de canabinoide que ele está ingerindo, tá? Isso é bem mais seguro do que o fumo, entendeu? Você tem também supositório, tópico, você tem o nasal, que é bem legal, tá? Então, o nasal, a absorção é praticamente, né? Você não tem efeito de primeira passagem, então você absorve direto. Então, é bem interessante para casos assim que você quer de emergência, de uso rápido, principalmente paciente oncológico que sente muita dor. Poxa, você ter um spray nasal ali é bem interessante, associado ao óleo, por exemplo, tá? Então, tem essas diferenças sim. Vai depender da patologia e do sistema endocannabinoide de cada um. Eu vi uma pergunta ali, eu vou roubar aqui Por favor. Por favor. Quando o sistema endocannabinoide vai entrar na cadeira de curso de medicina? Eu ia falar isso agora. Eu refaço todo dia, porque o maior sistema do corpo humano não está sendo estudado pelos médicos que estão entrando, né, no mercado de trabalho agora. Então, se você é médico, está se formando ou é recém-formado, estude o sistema endocannabinoide. É muito importante. É um sistema que controla todos os outros. Então, se você não entende, você nunca ouviu falar, você realmente está deixando de estudar um sistema muito importante para o seu paciente, né? Então, você pode estar, né, deixando de beneficiar bastante o seu paciente. E tem que Está entrar ficando logo, defasado. Se não está estudando o sistema endocannabinoide, está ficando defasado, pessoal. Exatamente. Está ficando para trás, tá? Tem tanto curso aí, né? Tem tanto curso online, enfim, que você pode fazer. Exatamente. Hoje eu tenho um dado, doutor, que dentre os 550 mil médicos inscritos no CFM no Brasil, apenas 2.400 médicos prescrevem cannabis. Então ainda tem um caminho muito longo. Muito se dá por conta de preconceito, de tabu, por não conhecer os estudos que existem, por não pesquisar sobre. Então, assim, pessoal, fica a dica aí que o doutor colocou muito bem. O sistema endocannabinoides é o maior sistema. Ele é muito importante, ele regula todos os outros sistemas. Então, estudem, corram atrás, se informem, que realmente o Siddhartha Ribeiro fala uma coisa muito interessante. Ele fala que a cannabis está para o século XXI como Antibióticos, né? A penicilina veio para o século XX. Exatamente. E o que eu falo muito é isso, que eu até coloquei na coluna, que a maior dor da cannabis é a desinformação. Se você não está informado sobre o sistema endocannabinoide, você vai ter preconceito, você vai deixar de ajudar seu paciente, você, né, vai deixar de propagar uma informação importante, né? E o seu estudo vai estar, né, não vai estar completo, o seu estudo médico, vamos dizer assim. Exatamente. Doutor, eu tenho outras perguntas para lhe fazer, mas como o nosso tempo é curto, eu já estou sendo, inclusive, aqui mandado embora do local que eu estou, que eles fecham às 8 horas. E é o seguinte, eu queria te agradecer, doutor, mais uma vez, pela sua disponibilidade de tempo, pela essa parceria que você tem feito com o Sechá. Então, em meu nome, em nome do Sechá, muito obrigado pelo seu tempo mesmo, por você ter vindo aqui hoje, comparecendo na nossa live, ter dado muita informação relevante para o pessoal. Eu ficaria aqui com você te perguntando aqui por mais 1 hora, mas infelizmente não temos esse tempo. Mas vamos remarcar toda vez que precisarmos. Vamos te procurar, tá? Poxa, Já vou te deixar isso avisado. Com certeza. Que foi muito legal. Obrigado mesmo, João. Obrigado à equipe do Sechá. Doutor Pedro, um abraço para onde você estiver. Esse fim de semana vou estar no Rio, no evento da PEP que vai ter, no MAN. Muito legal esse evento. No Rio, se puder ir. Cannabis amanhã, como é que chama, doutor? Eu acho que é Cannabis amanhã, eu acho. Um negócio assim, quem tiver no Rio de Janeiro, pessoal, vá nesse evento, vai ter nomes assim de peso. Você vai encontrar pessoalmente. Exatamente, olha que maravilha. Conversar, que vai ser bem tirar legal. As dúvidas. Eu agradeço demais. Podem contar comigo. A equipe do Sechá sempre foi muito
aberta comigo e é um canal que divulga muita informação importante. Então, divulguem, né? Dê um direct aí para o pessoal. E dia 12 tem uma live aí com a Quantic, com a gente. Eu vou fazer outras lives também nesse mês de julho e agosto. Tem muita gente aí de peso que eu vou conversar. E vamos aí, vamos acompanhando. Quem quiser me acompanha também. Enfim, tenho minhas redes sociais aí. E me procurem o Sechar para informação. Acho que o mais importante é se informar sobre o sistema endocannabinoide, a cannabis, e procurar os médicos que já fazem isso. Se você não é médico, se você é médico, faça, seja um prescritor também. Vai mudar a sua vida e a dos seus pacientes. Exatamente. Exatamente. A vida de muita gente aí vai trazer bem-estar e qualidade de vida para as pessoas. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Eu queria deixar alguns recadinhos, pessoal. Eu estou vendo aqui ainda um monte de pergunta no chat. A gente, infelizmente, não tem esse tempo, mas toda primeira terça-feira do mês tem a live de perguntas e respostas. Hoje, especialmente, estamos aqui com o doutor Jimmy Fardim, mas o doutor Pedro, que é nosso diretor científico, também estará nas próximas lives. Também trazemos muito o doutor Wilson Lessa, que é um parceiraço nosso aqui também do Sechar. E quem quiser saber mais sobre a cannabis, o Sechar hoje, pessoal, estamos agora, doutor, olha que legal, no Spotify. Estamos pegando as nossas lives, estamos colocando esse áudio no Spotify para as pessoas que têm, digamos, menos tempo, né, de ficar ali assistindo, pode, ao tempo que está cozinhando, está tomando um café, está ali conversando com os amigos, colocar um podcast para escutar. Está no trânsito, né? Tá ótimo. Exatamente. É fácil, entendeu? Então, para quem quer consumir esse tipo de conteúdo, o Sechar agora está no Spotify. Só procurar lá. Sechar, vocês vão encontrar nossas lives em áudio agora. Maravilha. Doutor, mais uma vez obrigado. Um abraço a todos, uma boa noite. E um bom resto de semana para todos aí. Fechou? Muito obrigado mais uma vez. Um beijo e boa noite. Tchau, tchau. Valeu.